Fala, meninos! Aula rápida, aula jato, palestrinha muito curtinha hoje, e o tema da aula é processo de abertura democrática. Senhores, vejam bem, ao fundo dos nossos slides temos uma multidão, um mar de pessoas, e elas são uma turba que caminha rumo ao desenvolvimento do país, de forma que a ditadura deixe de fazer parte do mesmo. Professor, como eu posso saber disso? Tem uma placa de 80 metros escrito abaixo a ditadura, né? Professor, mas essa turba aí, animadinha, tá pedindo o fim da ditadura militar? Nas palestras passadas nós falamos um pouquinho sobre o fato de que a ditadura cívico-militar foi instaurada e no poder continuou por 21 anos justamente porque parte considerável da população a apoiava. Senhores, sim. E o apoio da população para com a instauração de um regime ditatorial no Brasil se deu, por exemplo, a partir das manifestações ocorridas nas chamadas marchas com Deus pela família e liberdade, acontecidas em diferentes pontos do Brasil. São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, alcançando seu maior número de participantes, que pode ser contabilizados em milhares, centenas de milhares de participantes. Mas da mesma forma que a população pediu, parte da população, repito, destaco, parte da população pediu pela instauração de um regime que porventura viesse a, supostamente, evitar a instauração de um governo dito comunista no Brasil, essa mesma população, alguns anos depois, veio às ruas para pedir o seu fim. Por quê? A crise bateu a porta, os salários foram arrochados, a inflação galopava. E, moços, para a gente compreender esse processo, a gente tem que falar um pouquinho sobre Geisel. Vejam só, em 74, esse general, presidente, assume a presidência. Uma de suas promessas era o retorno da democracia. Esse retorno, no entanto, não aconteceria de qualquer forma, senhores. A promessa dele era de que se desenrolaria de forma lenta, gradual e segura. Repito, lenta, gradual e segura. Mocinhos, quando eu digo exército, eu não quero que vocês imaginem um tijolo, um monobloco, no qual todos pensam, fazem e acreditam nas mesmas coisas. Não! O exército é muito grande, é composto por muitas pessoas e essas diferentes pessoas têm diferentes ideias. Nem todos os setores das nossas Forças Armadas pensavam a mesma coisa. E nem todos esses integrantes gostaram da possibilidade de a ditadura chegar ao seu fim, tá? Moços, não sei se vocês sabem, mas via de regra os políticos costumam falar e não fazer. Ai, professor, como você é pessimista? Crianças, tem políticos bons, claro, vários deles são bons, mas, como é sabido, alguns deles falam e não fazem. Como no caso de Geisel, que prometeu devolver à população a democracia, mas ele não fez isso. Muito pelo contrário, senhores, a repressão continuou, pois o DOI-CODE continuava a existir. Crianças, a repressão continuou e, nesse momento, 2 mortes chocaram a população. A violência já era parte do cotidiano brasileiro naquele momento. Mas, quando, infelizmente, e ao que tudo indica, esses 2 cavalheiros foram assassinados pelo regime em questão, crianças, a população ficou bastante satisfeita. Refiro-me a Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, aquele editor-chefe do Jornal da Cultura e um importante integrante de um dos sindicatos metalúrgicos do ABC Paulista. Crianças, essas 2 mortes de pessoas conhecidas e importantes fez com que parte considerável desses setores, sindicalistas e jornalistas, viessem às ruas clamar pelo fim da ditadura que estava trazendo horror, medo e pavor entre
aqueles que não acreditavam nos seus princípios. Idas e vindas, mocinhos, a partir de 70, o descontentamento começou a crescer muito contra o governo militar. Professor, isso ficou refletido como? Todo mundo na rua brigando, pedindo pelo fim? Também. Mas, a partir do momento em que o MDB começou a ganhar cada vez mais força por meio do voto, professor, quem foi o MDB mesmo? Durante o período militar aqui no Brasil, nós tínhamos apenas 2 partidos, lembram-se? O Arena e o MDB. O Arena representando os interesses do Exército, o MDB representando a oposição. Crianças, o MDB foi ganhando cada vez mais forças e, se o MDB cresce, consecutivamente o Arena decresce. Isso significa que o descontentamento contra os militares era claro. O Exército, diante dessa situação, chegou a uma conclusão: devemos contra-atacar. Como? Baixando uma lei que proibia os candidatos do MDB de acessarem os rádios e televisões. Professor, como que eles vão fazer campanha então? Pelo WhatsApp? Pelo Facebook? Pelo Instagram? Não existiam essas ferramentas à época. Professor, então eles não podiam fazer campanha? Pois é, né? Entenderam? Gracinhas, de qualquer forma, as eleições legislativas e municipais de 74 e 76 comprovaram o crescimento do MDB. Apesar dos pesares, esse partido conseguiu crescer. Foi então que Geisel recuou em suas promessas, senhores. Como, professor? Em 77, após aquelas eleições, ele fechou o Congresso, estendeu sua permanência no governo, enfim, estabeleceu uma série de medidas que fortaleceu o governo militar. Professor, mas ele prometeu que ia devolver o Brasil à democracia? Então, né? Entendeu? Entendeu? Mocinhos, alguns dos movimentos que foram às ruas brigar pelo retorno da democracia. São eles os movimentos sindicais e estudantis. E eles não foram à rua à toa, senhores, sem o apoio da população? Não! Eles alcançaram o apoio da população a partir do momento em que, como já disse para vocês, a crise econômica crescia. Professor, mas você falou pra gente de um tal de milagre econômico acontecido na ditadura militar? Então, esse milagre aos poucos foi se desfazendo. A crise chegou, contas tiveram de ser pagas e quem sofreu de fato foi a população. Como assim, professor? Como assim? Crianças, a partir do momento que o povo está insatisfeito, ele se torna mais politizado. Vejam só os almoços de domingo na casa da avó. Hoje, estamos em plena crise sanitária e também econômica. Não é para menos que os ânimos estão tão acirrados. Naquele momento, o mesmo acontecia, principalmente por parte de grupos mais bem organizados, como os sindicatos e os movimentos estudantis. O sindicato dos metalúrgicos do ABC de Paulista organizaram-se e fortaleceram-se. Professor, é o alfabeto isso aí? É a música do Jackson 5? Professor, eu não sei o que é o Jackson 5, então procura no YouTube aí, tarefa para vocês. Crianças, o ABCD Paulista é uma referência às cidades nas quais encontram-se grande parte das indústrias aos quais esses sindicatos representavam. A, B e C representando, respectivamente, o A de Santo Antônio, o B de São Bernardo e o C de São Carlos, cidades paulistas, senhores. E o D é de Diadema, não tem São daí, tá? É Diadema. Então, Santo Antônio, São Bernardo e São Carlos e Diadema. Alunos de grandes universidades paulistas também organizaram-se, pessoal, principalmente os alunos da PUC, da USP, da Unicamp. Universidades essas que vocês vão integrar logo e eu vou ficar morrendo de saudade. Vamos falar da anistia agora! Eles defendiam que fosse ampla, geral e irrestrita. Mas, senhores, essa lei tinha tudo para ser polêmica. Por quê? Por causa do seguinte: João Batista de Oliveira Figueiredo, que foi o último presidente militar, toma posse em 79. Ele foi pressionado por vários setores da população. Eles queriam que a lei da anistia fosse assinada. Professor, o que é anistia? Tem a ver com perdão? Tem tudo a ver com perdão. Mais especificamente, o perdão concedido àqueles envolvidos em crimes políticos.
Criancinhas, como eu falei para vocês, soldados, militares e integrantes de guerrilhas urbanas, ambos os grupos cometeram excessos. De um lado, tortura, assassinatos, etc. De outro lado, assaltos, sequestros, etc. Os dois lados cometeram excessos. E a anistia, por ser defendida sob uma perspectiva ampla, geral e restrita, acabou abarcando a todos. Então, se um torturador porventura viesse a cair no Código Penal e ele fosse enquadrado como um criminoso político, está perdoado, afinal de contas, a anistia era geral. Da mesma forma que a pessoa que foi perseguida, procurada, sofreu maus bocados e na verdade não tinha nada a ver com a paçoca, também recebeu esse perdão. Professor, e do lado das guerrilhas urbanas? Também, senhores. Então, como vocês podem ver, personagens polêmicos acabaram gozando desses direitos, digamos. E é por isso que, eu digo e repito, essa lei tinha tudo para ser polêmica. E ela o é ainda hoje. Outra coisa importante mencionar, afinal de contas, essa é a essência da palestra de hoje. Diretas já. Professor, o que é isso? Em 1983, o deputado Dante de Oliveira apresentou ao Congresso Nacional uma proposta, senhores, para que as eleições para presidente acontecessem de forma direta. É por isso do diretas já. Eleições diretas já. Era esse o clamor da população. Nós queremos votar. E deu certo? Não. Mas foi um pontapé inicial para que esse movimento viesse a crescer cada vez mais. Como eu disse aqui no terceiro pontinho, o movimento não teve conquistas imediatas. Então, nem para mim nem para vocês, os primeiros presidentes civis após Figueiredo foram votados indiretamente pelo Congresso. Não foram votados de forma direta, ou seja, pelo voto da população. Mas vejam só, e agora eles eram civis, não eram mais generais. Primeiro passo rumo à democracia. Professor, quem concorreu a essas eleições? Os nossos políticos, bastante famosos, bastante midiáticos, Paulo Maluf e Tancredo Neves. Criança, Tancredo Neves, aquele que é vovô de um tal de Aécio Neves, lembram-se dele? Lá das eleições de 2014 e tal. Ele era avô dele. Por que era, professor? Porque ele morreu, senhores. Tancredo venceu as eleições, mas morreu. E quando você morre, você não pode fazer nada, né? Quem assume é o seu vice, José Sarney. Um político bastante midiático, bastante polêmico, que está no cenário político até hoje. Professor, já se aposentou? Sim, mas parte considerável que sua família ainda está lá. Voltando, governo Sarney. Crianças, Sarney é um personagem importantíssimo para a melhor compreensão da história brasileira. Porque esse cavalheiro foi quem convocou uma Assembleia Constituinte. E sempre que a gente fala em Constituinte, imagine uma reunião de senhores que trabalharão na elaboração de uma nova Constituição. Sim, senhores, um novo Código de Regras que regerá o nosso Brasil brasileiro, nossos direitos e deveres. É apresentado o plano cruzado, afinal de contas, a economia estava no buraco. O plano cruzado era uma série de medidas que tinham por objetivo trazer a nossa economia de volta aos trilhos. Não é simplesmente mudar a moeda, senhores, de cruzeiro para cruzado real, blá blá blá. Não é só isso. Tem muito além disso. Mas não vamos se aprofundar nessas questões porque estão mais voltadas para o campo da economia. Deixemos essa discussão para outro momento. Criancinhas, algumas medidas foram tomadas para a recuperação econômica. É isso que eu quero que vocês saibam. Toda vez que a inflação chegasse a 20%, ou seja, toda vez que produtos básicos como arroz, feijão, alimentos, produtos de limpeza chegavam a 20% de aumento, os salários eram reajustados automaticamente. Os preços, senhores, eram congelados. Isso, como é sabido, não agradou a parte considerável da população, porque se você vende uma coisinha e o preço dela é congelado, isso te tira o direito de pôr o preço que você quer. Problemático. Então, professor, deu certo? Não, o Sarney não venceu a crise, como eu disse aqui no quarto pontinho, tá vendo? Então,
E é então, moços, que a ditadura é enterrada de vez. No momento em que esse senhor sorridente, também conhecido como Ulisses Guimarães, segura a Constituição e, ao fim da Constituinte, proclama a Constituição Cidadã e diz algo mais ou menos assim: a Constituição é a vitória de toda a população. Discordar dela, tudo bem. Ir contra ela em alguns pontinhos, beleza. Não gostar dela, ok. Agora, contrariá-la, nunca. Desrespeitá-la, não. Traí-la, jamais, porque quem o faz é traidor da pátria. Crianças, é promulgada a Constituição de 1988, a tal da Constituição Cidadã, que está em vigor até hoje, promulgada pelo nosso querido Ulisses Guimarães, que Deus o tenha. Beijo para vocês, estudem, fiquem em casa, se protejam, não usem drogas e continuem na escola. Beijo para todos.